Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas. Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Federal Fluminense. Dedica-se a investigações na área de comunicação política, em especial na interface entre internet, culturas políticas, economia política da informação, jornalismo e política. É editor executivo da revista Com Política, líder do grupo de pesquisa Colab UF e coordenação do projeto de extensão Museu de Memes. É ainda coordenador do curso de graduação em Estudos de Mídia da Universidade Federal Fluminense. A mesa é tua. Eu só pediria aos membros da mesa também que não falassem tão perto do microfone, né? E vamos começar. Então, bom dia a todos e todas. Primeiro, queria agradecer Milena, Fiorenza e equipe pela organização do evento, pelo convite, né, para estar aqui mediando essa mesa. E aí, só combinar procedimentos internos. Já fui advertido de que a gente precisa ser absolutamente rigoroso com relação ao tempo, portanto, farei esse papel chato do controle aqui na mesa, né? Um pouco protocolar, mas enfim, né? Queria, antes de mais nada, saudar os colegas que compõem a mesa, né? Pela ordem, professor Emerson Serve, professor Marco Sepic, professor Wilson Gomes. Vou fazer uma breve apresentação de cada um dos componentes. A gente vai passar a fala dos colegas, também mantendo o limite aí de 20 minutos para a explanação oral. E na sequência a gente faz aquela rodada de perguntas e questões para o debate. Tá? Então, começando pelo professor Emerson. O professor Emerson é doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, com pós-doutorado em Partidos e Eleições na Universidade de Salamanca, na Espanha. É professor associado do Departamento de Ciência Política, professor permanente dos programas de pós-graduação em Ciência Política e em Comunicação da Universidade Federal do Paraná, coordenador do Grupo de Pesquisa, Comunicação Política e Opinião Pública, pesquisa temas nas áreas de debate e opinião pública, eleições, partidos, comunicação eleitoral, financiamento de campanhas e metodologia de pesquisa. É autor de dezenas de artigos, de 2 livros em coautoria e outros 5 livros, entre os quais Opinião Pública e Comportamento Político, de 2010, PSDB e PT em eleições nacionais, fatores geográficos, políticos e socioeconômicos na polarização partidária no Brasil, entre 1994 e 2014, o livro é de 2016. Na sequência, a gente vai ter a fala do professor Marco Sepic, que é doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro também, um pós-doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford, professor associado do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, CEGOV, pesquisa temas vinculados à segurança internacional, inteligência governamental e governança digital. É autor de diversos artigos e capítulos de livros, além de autor ou coautor de 11 livros, entre os quais Espionagem e Democracia, de 2003, Inteligência de Segurança Pública, Teoria e Prática no Controle da Criminalidade, de 2013, e Governança de TI, Transformando a Administração Pública no Brasil, de 2014. Professor Wilson Gomes é doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, na Itália, com pós-doutorado em Ciência em Cinema pela Universidade de São Paulo. É professor titular do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Bahia e pesquisador do CNPq. Pesquisa temas nas áreas de comunicação e política e democracia digital. É autor de inúmeros artigos, capítulos de livros e autor ou coautor de 8 livros, dos quais se destacam Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa, de 2004, Comunicação e Democracia, Problemas e Perspectivas, de 2008, e A Política na Timeline, Crônicas de Comunicação e Política em Redes Sociais Digitais, de 2014. É isso, mais uma vez pela ordem. Portanto, a gente começa com a fala do professor Emerson. A gente vai fazer uma alternância aqui nos momentos de fala para os comentadores, para os debatedores se posicionarem junto à apresentação, projeção. É isso, professor. Pode ser? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite para participar da mesa, agradecer a organização, e não só de maneira protocolar, agradecer a Milena pela organização, todo o pessoal, a equipe aí
do evento esse ano. Se não fosse uma sacanagem, eu proporia que essa equipe ficasse permanente para organizar todos, mas não dá, né? Porque está muito bem organizado mesmo. E também participar dessa mesa com o CEPIC, com o Wilson e com o Vitor, para falar um pouco. A minha opção aqui foi apresentar algumas informações, uma trajetória do debate sobre a opinião pública, mas não sob o ponto de vista de quem produz ou sobre o ponto de vista da lógica, do espaço da produção, e sim daquele espaço da interpretação, né, do efeito que esse processo de formação de opinião pública tem sobre a base e não sobre quem está produzindo, que é o que a gente tem discutido aqui de maneira mais centrada e mais detalhada nas últimas eleições. E como a mesa é uma mesa de democracia digital, eu pensei em falar um pouco sobre como um objeto de pesquisa pode ser um objeto de pesquisa comparativo, inclusive entre países, e isso tem sido facilitado hoje por conta dessa internacionalização do debate, das condições para o debate público. Eu vou começar fazendo uma breve organização cronológica que é proposta pela professora Judith Lazar, em que ela descreve pelo menos 3 grandes etapas da forma de organização do debate público, e esse texto dela dos anos 90, ela não considera, evidentemente, a mais recente. Então, eu vou acrescentar ali uma quarta, para depois a gente poder discutir um pouco mais. Então, ela começa dizendo que a gente tem os primórdios do debate público, da opinião pública, e aqui eu fiz uma aproximação, tá? Só para dar um século para cada uma das etapas. Os primórdios são o que ela chama de a opinião pública ilustrada, ali por volta do século XVIII, quando ela se dá principalmente nos salões, nos jornais, né? Aquilo que todo mundo conhece via Habermas, né? E que os principais atores desse debate são os integrantes da elite culta dos países. Então, eles são os precursores da opinião pública, são eles que apresentam os temas e que debatem os temas. E a forma de transmissão desses conteúdos é via diálogo racional e via imprensa, não é? O que está por trás desse debate é um sentimento predominantemente de confiança. Então, há uma tendência de confiar, então entra no debate, via manifestação da elite culta, você acaba se inserindo nessa forma de debate público. Bem, chegou o século XIX e tem o que ela chama de opinião pública gritada, não é? Que ela sai dos salões e vai para as ruas, né? Em especial na transição do século XIX para o século XX, quando você tem os movimentos sociais usando dos novos atores, dos novos mobilizadores do público para atuar na organização desse debate via movimentos coletivos. Por exemplo, você tem a expansão dos direitos básicos, como os direitos das mulheres, os direitos dos trabalhadores e tal. Quem é o organizador, o ator predominante aqui são esses movimentos coletivos, se dá via imprensa popular, cartazes, rua, aí cresce a importância do gestual, do visual, não é? O que a gente tem percebido hoje não é nenhuma grande novidade. Isso já aconteceu na transição do século XIX. E depois disso... E depois disso, nós entramos no século XX e nós temos o que ela chama de opinião pesquisada. É uma opinião profissionalizada, é uma opinião que ela é emitida em espaços, em instituições específicas para isso, não é? São
que a gente vai conhecer aí como, no começo, os meios de comunicação impressos, depois nós passamos para os eletrônicos tradicionais. Essa opinião pesquisada, ela é emitida, né, os conteúdos são emitidos pelos chamados intérpretes oficiais, aqueles que são os leitores das demandas do público e conseguem condensar essas demandas nesses canais de comunicação. Eles vão reorganizar o debate, vão tirar das ruas e dos movimentos populares esse debate e vão profissionalizar as fontes de informação para esse debate. Voltamos a ter a confiança como sentimento predominante. Se a desconfiança era o sentimento predominante de quando o debate público foi para a rua, a confiança volta para o debate, para esse terceiro período, que é quando o debate público volta para determinadas instituições especializadas em promover essa difusão de conteúdos. E agora nós temos o que pode se chamar de opinião comercial, né? No início do século XXI, o que nós temos são as instituições não especializadas, não são mais, o gatekeeper não está mais dentro dos meios de comunicação, né? Então você tem novas organizações de difusão de conteúdos, e essa nova organização, ela não existe, ela não foi criada, ao contrário da anterior, ela não foi criada para difundir determinados conteúdos, ela foi criada para promover mercado, é economia, é venda, é organização para vender ideias, ou produtos, ou conteúdos, o que quer que seja, né? Então, essa opinião do século XXI, ela se dá em espaços não especializados, se dá por intérpretes que não são mais os intérpretes profissionais, são os intérpretes, o cidadão comum, né, que está promovendo, que está estimulando esse debate, por meios digitais, e a desconfiança volta a ser o sentimento predominante entre aqueles que participam do debate, né? Só queria marcar que aqui nós estamos em um momento, assim como as ruas do século XIX não eram um espaço destinado para isso, os meios digitais, a pós-web também não é pensado para isso. A sociedade não pensou isso como espaço de debate. Ela se apropria como espaço de debate. Quem pensou isso como espaço foi o mercado. Também é importante lembrar, tem uma teoria do Festinger, Leon Festinger, dos anos 50, a teoria da dissonância cognitiva, portanto, muito anterior à internet, muito anterior às redes sociais, em que ele mostra que as pessoas tendem a selecionar aquilo que não se contrapõe ao seu preconceito, né? Tendem a selecionar conteúdos que são mais facilmente digeridos por aquilo que ele já conhece, por aquilo que ele já sabe. Isso, aplicando a esse novo espaço de conteúdos, permite uma seletividade muito maior. E seletividade passa a ser um conceito importante para entender esse processo. Bom, as associações, há então alguma associação entre crenças anteriores e seleção de conteúdos, porém, associação não é determinismo. Não é? Então, não há um determinismo de o conteúdo leva a determinada crença, ou a crença é que vai propagar determinado conteúdo. Há uma associação entre aqueles que têm determinadas crenças e a proximidade a esses conteúdos. O que a internet faz é reproduzir esses conteúdos dos meios tradicionais, né? Nós já sabemos que, em boa medida, já foi dito aqui, se não me engano, pelo Sérgio, agora na mesa anterior, que boa parte dos conteúdos que vêm pelas redes sociais, eles são, na verdade, produzidos pelos meios tradicionais, e são só, aí sim, selecionados de maneira bastante seletiva, né? Esse partidarismo, que sempre existiu, agora ele é o motor do processo. Não apenas o motor por conta das decisões individuais, mas porque o próprio sistema produz motores que pré-selecionam, que pré-indicam quais são os conteúdos que são mais apropriados ou que estão mais próximos, ou melhor, que evitariam a dissonância cognitiva para aquele público que seja, né? Então, essa seletividade ela é muito, muito facilitada pelos motores de busca e pelas ligações das redes sociais. Então, isso favorece
a seletividade e as pessoas começam a cada vez mais debater um mundo que é o mundo que se reafirma. Então, passa a ser um mundo no plural, né? São diferentes mundos que vão se reafirmar. Além disso, essas vozes representadas na internet incluem segmentos ou incluem visões que não eram, até então, consideradas para o debate público, porque elas não passavam no filtro daquelas instituições especializadas. Então, se por um lado a gente tem a separação, a aproximação entre iguais, por outro lado você tem um potencial de crescimento de visões de mundo que antes não entrariam, né? Então, esse aumento da seletividade é o que explica a radicalização nas redes sociais. E por quê? Porque são, inclusive, visões de mundo que estão entrando e que não faziam parte até então dessa... Porra, mas já passou pra caramba. Qual era a expectativa? Vou rápido. A expectativa é que a proliferação de canais de TV a cabo e internet produzisse um acesso às visões distintas. Tem alguns estudos dos anos 60, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tinha 4 ou 5 emissoras de canal aberto que emitiam no mesmo horário o seu telejornal, e o telejornal era mais imparcial, né? Ele não era partidário, como é hoje. Então, as pessoas tinham que escolher entre 4 ou 5 telejornais e não tinham outra opção. Então, tem pesquisas que mostram que 7 em cada 10 escolhia um dos jornais e 30%, ia fazer outra coisa, não assistia. Essas pessoas eram consideradas as desinformadas e tinham um problema para entrar no debate público. Bom, a primeira revolução, a entrada da TV a cabo. Né? A TV a cabo vai pluralizar, vai dar maior heterogeneidade de conteúdos, de visões, etc, etc, etc. Vamos ter canais de notícias 24 horas e tal. Muito bem, entre aqueles que têm TV a cabo, vamos fazer a pesquisa de novo. O que acontece? 30% assiste telenotícia. 30%. 50% assiste ou série, né, ou telenovela, o professor Wilson gosta muito das telenovelas, ou série, ou telenovela, ou reality show. Não vai para a notícia. E 10% apenas vaza. Né? Ou seja, aumentou o percentual de pessoas que estão ligadas naquele meio, mas diminuiu pela metade aqueles que buscam informações, de conteúdos sobre política. Mas é sobre o cara que vai conseguir reformar a casa, ou vai comprar o vestido de noiva mais bonito, com o menor preço, essa coisa toda. Isso aí ganha de lavada da informação política na internet. Então, a expectativa, ela não se concretiza. O que se concretiza é que esses canais a cabo permitem a substituição dos conteúdos políticos por outros conteúdos, reduzindo, na verdade, o nível informacional de quem debate. Vou passar isso aqui. Então, o processo de influência a favor da transformação de opiniões individuais apresenta 3 componentes básicos, que é a opinião de quem está emitindo, a avaliação de quem recebe e a percepção que ele tem sobre a fonte da audiência. Então, essas percepções são cada vez mais heterogêneas porque a gente está avançando. Né? Esse título ficou estranho. Né? Laney e Sears, em 64, eles apresentam uma tentativa de caracterização da opinião individual como formadora da opinião pública. Eles partem do princípio que a opinião pública é um agregado de opiniões individuais e a opinião pública é o que predomina, ou é o majoritário. Não é? Então, eles apresentam 2 dimensões, uma dimensão que é chamada de direção e outra de intensidade. Direção é se a opinião sobre determinado tema é favorável ou desfavorável, positivo ou negativo, e intensidade se aquilo é importante, né, se aquilo está entre as prioridades do indivíduo ou não. Aí, a essas 2 dimensões, ele aplica alguns componentes, que ele chama de estabilidade, quando a opinião é mantida. Né? Se você tem, quanto mais dissonância cognitiva estiver presente, maior a estabilidade, né? Porque eu não vou me expor a conteúdos distintos das minhas crenças, logo, a minha opinião será mais estável. E principalmente se eu tiver meios para fazer isso. Conteúdo informacional, quanto mais informação disponível, não é diversidade de informação, mas maior disponibilidade.
Organização, que é a capacidade de uma opinião se integrar a outras opiniões no mesmo indivíduo, né? E consistência, se eu consigo formar um cluster de opiniões que são lógicas dentro daquele indivíduo, né? E não opiniões que estão presentes normalmente naqueles que fazem parte das comunidades de um pré-candidato a presidente do Brasil. E o componente político, que é relacionado à inconsistência sobre determinado assunto, dado um estímulo. Então, o sujeito é contrário à pena de morte, mas ele sofre uma violência muito grande na família dele, e, por conta disso, ele passa a ser favorável à pena de morte. O que eles estão dizendo? Isso é normal, isso não é irracional, isso pode ser explicado pela experiência dele. O que eu quero mostrar aqui, na verdade, é como aplicar essas duas coisas naquele modelo histórico, ao longo do tempo. Aqui. O modelo bidimensional para tentar reunir aquelas duas características. Bom, a primeira, dimensão 1, é uma dimensão voltada para o debatedor, para aquele que faz parte do processo de formação da opinião pública. E ela tem dois componentes: a forma como as pessoas participam do debate público e a intensidade, quanto elas participam do debate público, né? Então, forma eu vou participar de maneira mais ativa ou mais passiva. E há uma corrente forte aí dizendo que participar de maneira passiva é lógico, é racional, né? Inclusive é participar. E tem uma segunda dimensão, que é a dimensão que diz respeito ao conteúdo, que é direção e volume. Ou seja, de onde vem o conteúdo e qual a quantidade desse conteúdo que está entrando para o debate público, né? Basicamente, se a gente jogar essas duas dimensões em um esquema de um eixo x e y, né, bidimensional, a gente vai ter aqui direção e volume predominante na forma de entrada da sociedade para o Estado, porque toda a discussão o que a sociedade debate? Porque ela quer influenciar as decisões públicas, as decisões do Estado, né? Input é quando o debate público consegue influenciar com seus conteúdos o Estado. E output é quando o Estado está colocando os conteúdos para a sociedade discutir, e isso vai fazer com que boa parte da autonomia da sociedade seja reduzida, né? E no outro eixo, aqui nesse eixo aqui, nós temos a forma e intensidade de participação, que pode ser como atores de maneira ativa, né? Então, esses atores estão apresentando temas, estão debatendo, estão discutindo os assuntos, ou pode ser de forma passiva, como meros espectadores, né? Então, vocês já devem ter percebido que nós vamos ter aqui uma opinião pública muito mais próxima de uma atividade e que vai apresentar os temas para dentro do Estado, enquanto que aqui, né, nós vamos ter uma opinião pública muito mais reativa, né, em função das características desses dois eixos. Basicamente, é isso que eu acabei de dizer, né? Então, nós temos aqui uma opinião independente, responsiva e racional, quando nós temos uma participação mais ativa e um input da sociedade para o Estado, ou nós temos uma opinião pública mais emotiva, persuasiva, publicitária, quando nós temos um output, conteúdos do Estado para a sociedade, e quando eu digo Estado, não é apenas o aparelho do Estado, né? São essas organizações com interesses específicos e uma participação mais passiva na forma de espectadores dessas pessoas que estão integradas no debate público. Basicamente, nós poderíamos dizer que o século XVIII está mais ou menos aqui, né? O século XIX está mais ou menos ali, o século XX mais ou menos aqui, e o século XXI aproximadamente ali, né? Nós temos mais espectadores, uma participação mais passiva, porque essa literatura vai nos dizer nem tudo que entra no debate público é tema de opinião pública, é tema público, né? Não lembro quem falou aqui sobre a coisa do
prato de comida que você posta no Facebook, você está lá, tá se manifestando. Mas isso não é tema para o debate público. Isso é ruído. Então, nós temos um crescimento do ruído, o que leva a uma maior passividade do público. Então, essa é a caracterização que a gente pode dar, mais ou menos uma matriz, para a gente começar a discutir a digitalização, a internet, essa coisa toda. Não chegou, 20 minutos. Para a gente começar a discutir, e aí a gente continua discutindo depois. Obrigado, gente. Obrigado, então, professor Emerson, pela exposição autocontida. Agora, então, com a palavra, o professor Marco. Bom dia a todos. Eu queria agradecer imensamente o convite da Maria Helena, do Fernando, para participar dessa mesa, por duas razões básicas. Embora seja colega da URGS, atuo numa área um pouco diferente, e para mim é um grande aprendizado estar aqui, rever tantos colegas, alunos, e conhecer novas pessoas de uma área diferente. É bom quando a gente, ex-colegas de doutorado, enfim, é bom quando a gente vai num congresso que a gente não conhece todo mundo. E a segunda razão pela qual eu agradeço muito o convite é para poder fazer aqui a homenagem devida, né, ao trabalho do Wilson e à criação do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital, que eu acho que é um marco na pesquisa sobre essa área, e do qual a gente tem grande orgulho de participar junto, como parceiros, aqui no âmbito do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, especificamente no GT de Governança Digital. Esse GT de Governança Digital, ele procura realizar um pouco do que eu vou falar de maneira muito irresponsável aqui, mas que é um tratamento interdisciplinar e em diferentes níveis de análise dos fenômenos associados à era digital. E, basicamente, o que eu vou tentar indicar, a partir de algumas opiniões irresponsáveis e também de alguma demonstração de inferencial, que a discussão sobre democracia digital ela é inseparável de uma discussão sobre governança digital mais ampla, né? Um pouco na linha do que os demais colegas mencionaram. Nós temos, então, uma produção que é viva nessa área, né, e aqui devia estar o Rafael, a Ana Júlia, o Diego, enfim, todos, a Sandra, as pessoas que realmente trabalharam com esses temas, né, no âmbito do GT de Governança Digital, mas nós temos uma produção relativamente significativa nessa área, procurando identificar esses elementos de conexão entre democracia digital e participação, governança de TI e os vários nomes que essas coisas tiveram nesses 25 anos de evolução da agenda, que estava conversando com Cláudia antes de começarmos a mesa, parecem mais 300 anos, né? Porque quando a gente olha quando a coisa começou, em 93, eu coordenei o primeiro programa de democratização de informações na Prefeitura de Belo Horizonte, e fizemos as discussões 3 anos depois sobre descentralização de plataformas de TI, infraestrutura, a possibilidade de popularizar o acesso à internet em Belo Horizonte, enfim, coisas que nós lidamos com outra realidade tecnológica, outra escala de problemas, e que mostram uma aceleração muito rápida. Bom, então, basicamente, vou tentar ser o mais breve possível, para não atrapalhar a fala do Wilson. 3 momentos: um momento de pura opinião irresponsável, alguma tentativa de ilustração do argumento e a proposição de uma pequena agenda de trabalho para a continuidade dessa interação com o INCT, coordenado pelo Wilson. A primeira discussão que faz parte dessa agenda é a discussão sobre a separação potencial entre demos e kratos no capitalismo global. Nós temos, por um lado, e isso que é
impactante a consciência de que a transição demográfica em escala global vai nos transformar numa comunidade ou numa espécie de 9 bilhões de indivíduos, né, membros dessa espécie no planeta, e com 9 bilhões de indivíduos, o governo se dá por consentimento. Tá? Então, pega aí o caso da China e a gente se apavora. Forças Armadas de 2 milhões de pessoas, um partido comunista de mais de 1,5 milhão de membros, aí põe na base demográfica esse negócio e você vê que o governo da China governa por consentimento de uma população, de um demos gigantesco. Né? Desses 9 bilhões e meio que se projeta para a metade do século, 2050, mais de 2 bilhões e meio vão ser cidadãos de 2 países, da Índia e da China. Né? Então, por outro lado, nós temos a percepção de que o poder se concentrou, e os dados demonstram isso, nas mãos cada vez mais do Estado e de grandes corporações internacionais. O processo de concentração econômica do capitalismo global nas últimas décadas ele é tão ou mais acelerado do que o processo de transição em outras áreas. Né? Então, a primeira discussão a ser feita é esta, ponderar relativamente. Nós temos 3 inimigos declarados, saudemos, ao longo dos últimos séculos, ou milênios, né? Clepto, Tecno e Pluto. Né? Qual deles nos incomoda mais, qual deles atrapalha mais a democracia, é objeto de discussão também, e particularmente no caso do Brasil hoje. Né? Democracia digital no Brasil temerário é um tema. Comemoramos, né, essa semana os 5 anos da Lei de Acesso à Informação. Os trabalhos do Rafael e da Ana Júlia mostram que nós temos avanços significativos nesse período, e uma avaliação mais detalhada do quanto houve retrocesso ou paralisação de iniciativas, ela é necessária nesse momento. Né? Também, se nós olhássemos as discussões que fazíamos há 4 anos atrás e a realidade atual, ela demanda um volume de pesquisas e de esforços, de trabalhos de iniciação científica, conclusão de graduação, mestrado, doutorado, muito grande para acompanhar a diversidade de coisas que aconteceram nesse período e fazer um balanço mais ponderado de avanço e retrocesso. Nós não podemos falar de singularidade, né? A ideia de que um programa forte de inteligência artificial vá realmente produzir um grau de convergência tecnológica e de superação, de crescimento exponencial e, eventualmente, de superação definitiva do papel do demos no progresso da civilização. Mas nós temos uma transição tecnológica que está em curso. Se observarmos as megatendências, né, projetadas pela OCDE, provavelmente, e isso é tratado de maneira meio ligeira, na maior parte dos estudos mais tecnófilos ou otimistas, que é uma mudança completa da paisagem tecnológica e científica nas próximas 3 décadas. O que a gente viu até agora, desde que o Mosaic foi lançado em 1993, até agora é apenas um primeiro impulso de tecnologias e modificações que tem uma curva de maturação, de inovação, que tendem a produzir seus efeitos mais importantes nas próximas 3 décadas. Então, a era digital pode não vir a ser caracterizada por singularidade, mas não há dúvida de que ela é a maior mudança e a mais rápida transição tecnológica que a humanidade já experimentou até agora. Qualquer tentativa de projetar os efeitos disso vai depender de toneladas de pesquisas que a gente vai ter que fazer. Assim, a quinta provocação é essa que nos desconcerta a todos, que é o surgimento desse descendente estranho do Adam Marx ou do Carl Smith, né, para usar a brincadeira do Giovanni Arrighi sobre o Adam Smith em Pequim, né, mas que nos chama a atenção para 2 coisas. Infraestrutura, ou seja, desenvolvimento das forças produtivas, se quiserem falar como o velho Marx, ou a possibilidade de uma sociedade, de uma economia de mercado que atinge, paradoxalmente, se realiza por meio, né, da existência de estruturas de regulação estatais e políticas de uma tradição diferente da tradição liberal ocidental. Finalmente, a consciência muito aguda que todos temos de que a era digital ela é uma espécie de Janus cibernético. Ela
ela tem uma dimensão de externalidade negativa, nós todos nos preocupamos com cibersegurança, ciberespionagem, ciberguerra, cibercoisas, como eu costumo dizer, e, ao mesmo tempo, ela tem uma face promissora de realização, mesmo que parcial, de uma agenda de democracia digital, por meio da requalificação, do redimensionamento da Ágora. A dificuldade, clara, se a gente leva em conta o Adam Marx, é que tanto a Ágora quanto a Arena, né, como dizia o Emerson anteriormente, vão ao mercado comprar suas coisas agora. Mais da metade do orçamento de defesa dos Estados Unidos hoje é executado por terceirizados do Pentágono. A trajetória de um Snowden é típica, não é exceção, né? Ela começa no Estado e ela se realiza em grandes corporações privadas hoje. Então, tanto a Ágora também vai ao mercado. A Ágora vai ao mercado para comprar a sua infraestrutura de funcionamento, e a Ágora vai ao mercado para comprar suas aplicações, e a Ágora vai ao mercado para comprar boa parte das soluções que tendem a ser proprietárias. 5 minutos. Bom. Um sétimo item de discussão na agenda, que me parece inevitável, é a discussão sobre ecossistemas digitais. A ideia de que nós podemos separar claramente as camadas, né, como fez o Oswaldo, de infraestrutura, a camada lógica, a camada de aplicações, ela é importante, mas para qualquer área em que isso se desenvolva hoje, nós falamos de grandes ecossistemas digitais em que essas coisas estão cada vez mais integradas e com uma multiplicidade de atores muito grande, seja na área governamental, nas iniciativas que vêm da sociedade civil, e, sobretudo, em grandes ecossistemas corporativos, como o próprio Facebook. O Facebook não é uma plataforma, né? O Google não é uma aplicação, um conjunto de aplicações. Todas essas coisas elas são verdadeiros ecossistemas digitais, e a direção de pesquisa teria que avançar nessa área também. Bom, acho que um outro tema importante é retomar o trabalho do Hindman, naquele livro de 2009, sobre o mito da democracia digital, na direção de que vários de vocês vêm falando esses dias. Quem vocaliza, quem escuta e quem decide no âmbito da internet. A demonstração empírica, né, sobre a googocracia, a ideia de que existe uma reprodução de desigualdades, de uma distribuição de possibilidades de exercício da política no meio digital, que obedece a uma lei de potência. Ela não é uma distribuição normal, estatística. A continuidade das pesquisas, que aí são próprio de vocês, o próprio de vocês eu não vou entrar, mas que dizem respeito ao efeito Facebook. Hoje ele me parece muito mais orientado para afeto do que para cognição. A discussão sobre cognição nessa área ela está muito dependente, como mostrou o Emerson ainda, dos avanços na pesquisa sobre cognição humana, que vem ainda da revolução behaviorista na década de 60, e nós temos uma modificação muito grande no que se conhece hoje sobre cognição individual e coletiva. Em parte, isso diz respeito a uma limitação da ciência da computação hoje, que consegue produzir máquinas de analisar sentimentos muito bem no âmbito da rede, mas que ainda tem dificuldades semânticas e ontológicas para conseguir detectar a cognição nessas coisas, né? E, de maneira geral, os estudos sobre cognição são muito anedóticos ou estereotipados, no sentido de mostrar como todos nós somos estúpidos, né? Os americanos são estúpidos, nós somos estúpidos, todo mundo é estúpido. Então, eu creio que a agenda da discussão sobre cognição, a partir do efeito Facebook, ele é muito importante, né? Nós temos indicadores sobre o derramamento dos padrões de pensamento e produção de conhecimento a partir da experiência na esfera digital, que ainda tem que ser melhor integrados nas nossas avaliações sobre o tal do efeito Facebook. Bom, o resultado disso é que nós temos uma série de trade-offs, ou pelo menos de dilemas, né, para equilibrar, e, na minha opinião, como realista nojento, marxista asqueroso, é que só existe vida aquém da fronteira de Pareto, né? Uma coisa que os realistas nojentos, marxistas asquerosos compartilham com os liberais elegantes, eruditos, é uma certa desconfiança com as soluções idealizadas ou com uma reivindicação
muito republicana da dimensão cívica da cidadania. Se só existe vida aquém da fronteira de Pareto, boa parte da nossa pesquisa diz respeito a identificar formas de... Eu não consigo... Desculpa. Identificar formas de conviver da melhor forma possível com esses... Esqueci de passar os slides. Eu estava falando de coisas que vocês não estavam enxergando. Do fato de que, historicamente, nós tenhamos convivido da pior forma imaginável com alguns desses desafios e dilemas, nos deveria fazer ser bastante comedidos a respeito da imaginação das melhores formas possíveis de equilibrar esses dilemas. Então, aqui, na parte que eu estou chamando de pôneis, na parte de alguma demonstração inferencial, se eu estiver certo a respeito de como é que a Civitas existe no mundo de Estados, no sistema internacional contemporâneo, e se eu estiver minimamente certo, junto com a Rei, da maneira como a semiperiferia no capitalismo avançado existe no mundo de distribuição oligárquica da riqueza mundial, então, alguns dos desafios associados à democracia, que eu vou tentar elencar nesses últimos 5 minutos, eles são verdadeiros. Todos os estados, todas as comunidades políticas, elas existem num mundo que não tem governo mundial e que, portanto, tem que equilibrar capacidade estatal e democracia. Essas zonas de autoritarismo, tirania fragmentada e cidadania, elas dependem de uma forte capacidade estatal e de um avanço democrático que não é não apenas contraditório entre si, mas que se abre em dimensões próprias. No caso da capacidade estatal, nós temos capacidade estatal de fazer o quê? Nós precisamos construir permanentemente capacidade estatal de prover segurança, de prover bem-estar, e ela depende da capacidade de exação de recursos da sociedade. Boa parte dessa exação de recursos ela se dá por consentimento, mas, em grande parte, ela se dá de maneira coercitiva também. Não é à toa que a gente paga o imposto, não paga o voluntário. Essa dimensão de capacidade estatal ela impõe limites à democratização, mas ela é temperada, por uma tentativa de democratização que acontece nos últimos 2 séculos e que procura, de maneira dawsiana, equilibrar também diferentes elementos, o direito à oposição, o direito à participação e a responsividade ou o controle de todos esses atores, uns em relação aos outros. Nós peleamos e pelejamos em torno dos valores que vão orientar esse processo de equilíbrio entre construção de capacidade estatal e construção democrática, mas eles continuam revolvendo em torno de diferentes variações de valorização, de liberdade, de igualdade e fraternidade. É verdade que falta interpretação de texto, mas falta amor também. E sem amor não tem liberdade nem igualdade. Nós também demos voltas e voltas e voltas, mas nós não avançamos muito em relação a uma descrição estoniana, do funcionamento do sistema político, e, portanto, nós teremos que discutir a democracia digital, e aqui é o ponto que eu gostaria de chegar, em relação à forma como ela afeta todas as dimensões do processo político nacional e internacional. E, por fim, todas essas iniciativas de democratização digital elas têm que avaliar a legitimidade, a efetividade e também a eficiência dessas soluções, o que nos coloca numa agenda que é definida por esse ser mítico chamado Wilson Gomes como sendo qualquer coisa, qualquer forma de emprego que venha corrigir, reforçar ou corrigir aspectos das práticas políticas e sociais do Estado e cidadãos em benefício do teor democrático. Num certo sentido, para usar aquela distribuição, aquela diferença que ele propõe entre democracia digital como digitalização da democracia ou democracia digital como alguma coisa que se dá na esfera digital, o meu argumento é de que o que nós temos que fazer é digitalizar a democracia. E a democracia
em equilíbrio com a construção da capacidade estatal. Recentemente, no último número da International Political Science Review, a Marianne Knoia propôs um tripé, mais um desses, semelhantes ao da ONU e de outros, de que a gente deveria tentar discutir a democracia a partir de 3 dimensões: a dimensão ainda da inclusão, né, com todos os qualificativos, do provimento de acesso, da qualidade, da experiência, da redução de desigualdades nessa área, da superação do digital divide, da e-participação, tanto, né, no sentido que o Emerson apontou, top-down e bottom-up, e também das iniciativas de governo eletrônico. O eletrônico fica aqui como uma homenagem histórica a uma coisa que um dia se chamou de eletrônico. É por isso que a gente ainda, né, o símbolo do negócio digital é um disquete. Esse digital divide ele não diz mais respeito apenas a quem tem acesso e quem não tem. E para uma comunidade de 9 bilhões, 7 bilhões hoje, 9 bilhões daqui a 30 anos, de humanos, nós temos ainda uma penetração a ser resolvida em diferentes regiões e tal, mas o digital divide depende também de como se acessa, né? E hoje, fundamentalmente, isso diz respeito à qualidade da banda de acesso, né? Boa parte da democracia depende hoje de banda. Ou, como diz um amigo meu, nós passamos os primeiros 20 anos da vida da gente tentando derrubar o sistema, e agora, quando o sistema cai por 5 minutos, a gente fica bem nervosão. E participação naquela diversidade, naquela selva de possibilidades de e-participação de cima para baixo, de baixo para cima. E, por fim, para terminar, e-governança, né? O que a gente talvez tenha batido muito nos últimos anos assim, no âmbito Segovia é que ele tem que ser interdisciplinar, o programa de pesquisa, né? Mas ele tem que ser também em múltiplos níveis, porque, como eu disse lá no início, numa das coisas que talvez vocês não tenham enxergado, a cidadania na era digital, ela é simultaneamente, ou a luta pela cidadania na era digital, ela é simultaneamente civil, política e social, e ela depende, portanto, da construção de governos, da construção de capacidade estatal também, e dos determinantes dessa capacidade estatal, da governança da era digital, que tem a ver com esse poder da indústria, os arranjos institucionais e o tipo de desempenho, então, governamental que a gente vai ter. Para terminar, por um lado, o futuro da e-governança, essa passa por melhores instituições, cadastro, censo, pesquisa, monitoramento, avaliação, auditoria, análise, integração, interoperabilidade, padrões, enfim, todo esse repertório de temas que nós precisamos discutir quando discutimos governança digital. E, por outro lado, ele passa hoje pela agenda da discussão sobre dados abertos, transparência, marco civil e proteção de dados pessoais, e essas duas dimensões são inseparáveis numa agenda de pesquisa sobre... são separáveis apenas analiticamente e por momentos de pesquisa para diferentes indivíduos, grupos e coisas, mas elas não produzem resultados satisfatórios tratadas isoladamente. E o tema final, para encerrar, é uma coisa que a Ana Júlia me chamou a atenção uns anos atrás, no trabalho do Frank Webster. Se a gente fosse definir uma sociedade simplesmente pela abundância de alguma coisa, a gente tinha que chamar a sociedade contemporânea de sociedade da comida, né, e não da sociedade do conhecimento, da informação. Não é só a quantidade de informações e conhecimento que habita, digamos assim, desde as esferas produtivas mais elementares até uma economia da internet dividida também em camadas periféricas, semiperiféricas e orgânicas, mas nós temos ainda a ideia de que este movimento ou ele vai ser caracterizado por mais conhecimento reflexivo, uma alta modernidade, ou por alguma coisa que venha, que prescinda, né, do prefixo pós, ou ele será de alienação e de apartamento, né, definitivo do poder e do Kratos no mundo contemporâneo. Por isso, essa dupla face de Janus, ela, por um lado, sim, empodera, mas, por outro lado, e principalmente, ela concentra poder no Estado e nas corporações, e esse mesmo Big Data, e o mesmo inteligência artificial que promete a realização da justiça social, que promete a possibilidade de conhecimento reflexivo, de emancipação humana, ele também embute riscos, né,
de perda crescente de autonomia individual e coletiva dos humanos, numa escala que faz o Weber parecer um cara muito otimista, né? Muito ingênuo, muito iludido com a jaula de ferro da modernização. Era isso, muito obrigado. Obrigado, então, professor Marco. Agora vamos para essa exposição desse ser mítico, professor Wilson. Bom dia a todo mundo. Queria agradecer a Milena pelo convite, Milena pela homenagem prestada ao NCT, aos colegas envolvidos no NCT. Há muitos desses colegas espalhados dos 70 que estão envolvidos no NCT do Brasil, fazem parte da Compolítica, provavelmente o Compolítica é a maior concentração de gente que faz parte do nosso instituto, que é uma rede de pesquisadores. Queria também, naturalmente, agradecer às gurias e os guris da Fabico. Me sinto em casa sempre aqui, pelo magnífico congresso. E a essa mesa aqui, com a Emerson, com o CEPIC e também com o Vitor, que estão as pessoas mais legais que a gente respeita na internet do Brasil. Dizer, uma honra estar participando disso tudo aqui. Mas, como o tempo é curto, você computou esse tempo, maldade. Como o tempo é curto, vamos ao assunto da participação. Tá? Quer dizer, é uma mesa, naturalmente, para um pouco informar para vocês que começou a existir na área de comunicação o INCT em democracia digital. Me bastam 140 caracteres para poder dizer isso. Significa simplesmente que faz um ano hoje, estava vendo aqui um dia no Facebook, faz exatamente um ano hoje que foi anunciado que nós teríamos o NCT em democracia digital no Brasil. Portanto, o dinheiro só saiu no final do ano, parte dele, mas faz exatamente um ano hoje foi inaugurado. Essa é uma rede de pesquisadores, que inclui uma rede brasileira e uma rede internacional de pesquisadores de democracia digital. Grande parte das pessoas que trabalham com comunicação política no Brasil fazem parte do NCT, ou, eu espero, farão parte do NCT ainda, fica aqui a cantada, e envolve um grande número de instituições. Tá? Mas eu vim falar da democracia digital e não do INCT. Para cá? Meu dedo não é suficientemente pesado? Ou estou apontando para o lado errado? Ufa, não era só eu. Estou errando a direção? Foi. Muito bem, eu fiz um trabalho sobre 20 anos de democracia digital, sobre pesquisa e atenção acadêmica, que é o ponto do foco aqui. A primeira coisa é saber se existe essa coisa chamada democracia digital, qual é o alcance dela, se isso não é uma invenção de garotos que mexem com micro, que era assim que se dizia há 10 anos. Há 12 anos. Eu faço essas disciplinas e seminários sobre democracia digital, o estado da arte de democracia digital, desde 1995. Não, 95 é impossível. Desde 2005, algumas das pessoas daqui que estão vendo por aí fizeram parte desses seminários. E desde então eu tenho, na verdade, coletado uma bibliografia sobre os metadados e a própria bibliografia sobre democracia digital no mundo. Em toda parte, inclusive no Brasil, mas também em toda parte. Tem um armazenado e tratado esses dados com o Mendeley, e hoje eu tenho uma base de dados que dá cerca de 5.000 títulos, que eu acho que é bastante completa sobre democracia digital. Então, é a partir dessa base de dados de quase 5.000 títulos que eu trouxe para vocês aqui essa palestra sobre os 20 anos de democracia digital, pesquisa e atenção acadêmica. Bom, isso aqui é só brincadeira. A democracia digital, como campo, ele é um campo científico e uma disciplina, certamente, e temos que compreender isso. Nesse ponto de vista, ela é multidisciplinar, completamente interdisciplinar. Ela começou sendo coisas de pessoal de ciência política, ou de políticos que falavam sobre isso, ou de filósofos que falavam sobre isso. Depois, se tornou muito especializada por áreas diferentes. Por exemplo, a área de e-participação é uma área hoje cuja bibliografia é produzida principalmente pelo pessoal de ciência da computação, por exemplo. Né? Eu sei que Sivaldo disse que vocês têm que aprender COBOL ou era Python, Sivaldo, não sei exatamente.
Eu fico lembrando as velhinhas que diziam, né, aprenda COBOL, agora aprenda Python. De qualquer maneira, você tem que aprender, mas eles já fazem isso para a gente, o pessoal então tem uma área grande de ciência da computação. Outras áreas, especificamente, são áreas que têm mais gente de administração pública ou de direito, e outras áreas as mais variadas por aí. Além disso, tem uma diferença grande, que é a diferença entre o campo de experimentos e projetos, iniciativas, e o campo de pesquisa. Significa que tem muita, mas muita gente mesmo, em toda parte, trabalhando com democracia digital e com todas as suas áreas. Eu já participei, só esse ano, desde o final do ano passado para cá, de 3 congressos sobre democracia digital. Nenhum deles tinha acadêmico, propriamente dito. Inclusive, recentemente, era um seminário do Ministério da Transparência, mais 20 nomes, agora todos os ministérios têm 20 nomes, né? Mas o Ministério da Transparência, ex-CGU, aí todo mundo entende, que era sobre dados abertos e questões de democracia digital. O ano passado, no final do ano passado, eu, Sérgio Braga, Rosa, estivemos num Congresso do Futuro, no próprio Senado, sobre democracia digital. Toda a parte, a área de governo, a área de tecnologia, a sociedade civil, há inúmeros projetos, experimentos, iniciativas na área de democracia digital. O que nós fazemos na pesquisa de democracia digital, em parte, naturalmente, é acompanhar, monitorar, avaliar o que existe de volume nessa parte aqui, na parte do experimento, ou produzir teoria, ou boa análise, ou boa interpretação daquilo que acontece. Tá? Não nos daria um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em democracia digital só para a gente fazer pesquisa especulativa, certamente não. Em geral, os NCTs são todos em áreas que se consideram são áreas chaves para o governo, a decisão governamental em que áreas que são os NCTs. Tá? Então, é porque há um volume grande disso. Definição mínima, saltando rapidamente isso aqui, é só o uso de tecnologia. Hoje, pode ser o mínimo do que seria democracia digital. Há conceitos mais exigentes, há conceitos menos exigentes, mas, basicamente, é que o uso da tecnologia digitais para produzir mais e melhores democracia. Tá? Simples, assim. E aí inclui desde questões menos exigentes, mas mais gerais, que aparecem, mas que não se deve subestimar, melhorar a vida das pessoas, né? Que é uma coisa, até questões vão sendo mais demanding em termos de democracia, né? Fortalecer a posição do cidadão na comunidade política, reforçar os requisitos de uma sociedade democrática. Tá? Naturalmente, há vários tipos de democracia digital, segundo os gostos. Os governos trabalham com a ideia de melhorar a vida do cidadão, já é uma coisa suficiente. A sociedade civil, naturalmente, querem reforçar a posição relativa do cidadão com relação aos outros grupos que, com o cidadão, concorrem na tentativa de influência do Estado, por exemplo, né? E dá soluções muito diferentes em termos de democracia digital. Tá? O campo da democracia digital, isso aqui, a nuvem de dados não é aleatória, não. Tá? Eu peguei toda a bibliografia que eu tinha, fiz em palavras, transformei os títulos em palavras e fiz uma nuvem de dados mais ou menos estatística aí. E dá para tirar umas coisas bem engraçadas sobre essa parte específica da democracia digital. Né? Vê que a palavra participação é imensa, certo? Outros aspectos são... Não sei porque tem McDonald's ali, não explico isso. É o algoritmo, né, Sivaldo? Fez isso. Tá? Mas é isso. E vejam, curiosamente, esse E solitário ali, né? Esse E faz parte da composição dos nomes das coisas hoje. Como vocês veem, E, precedendo alguma coisa, naturalmente, é uma expressão antiga, refletia um imaginário arcaico em que haveria, do ponto de vista da evolução tecnológica, a fase mecânica, a fase elétrica e a fase eletrônica, né? Enquanto que a eletrônica era o nec plus ultra, isso nos anos 80, tá? Quando começaram a popularizar esses termos. Então, o eletrônico é nec plus ultra. Eu lembro que eu tinha máquina mecânica, tive máquina elétrica e depois comprei a primeira máquina eletrônica, que tinha só uma linha de tela, basicamente, mas isso aí agregava um valor enorme às coisas. Por isso que, nessa época, justamente nos anos 80, começou a se falar de democracia, e-governo, o E passou a ser usado para tudo, e hoje se mantém inercialmente, porque com isso todo mundo usa. Tá, então, se entende isso. Mas, pelo menos, deixamos de usar essas expressões de velho que a Alessandra se referiu aí, como virtual, ou você já sabe que a pessoa é velha se ela fala virtual, né, ou se ela fala ciber, alguma coisa desse tipo. Né. Hoje se fala de democracia digital, mas o E continua como um demarcador. Tá?
Eu vou falar numa linguagem aqui que Afonso e Rosely vão reconhecer em termos de grande área, área e subárea, tá? Para a democracia digital. Isso foi uma coisa importante para mim na descoberta que eu fiz nos últimos 2 anos. Fui tentando tratar essa bibliografia o maximamente possível, com mais cuidado e tal. Descobri que, na verdade, o que nós chamávamos simplesmente de área de democracia digital é uma grande área composta de 3 áreas que são muito grandes ainda assim, onde se encaixa exatamente a democracia no meio. E aí eu me reconecto com que terminar a fala, o modo como o CEPIC terminou a fala dele, dizendo que a democracia, de alguma maneira, reflete sobre os outros campos, e eu acho muito importante isso. Essa grande área é a grande área de política, Estado e democracia digital, né, digitais. Essa área é fundamental pensar digamos, no tripé, senão você vai perder grandes dimensões. Porque essa Compolítica, por exemplo, se você olhar o conjunto dos trabalhos apresentados, uma grande parte dos trabalhos apresentados estão numa dessas 3 áreas, dessa grande área de política, Estado e democracia. Tá? E crescentemente, vocês vão aos congressos de comunicação, ou os congressos de ciência política brasileira, vocês vão ver a representação dessa área, como ela cresce, como ela se expande com relação a todas as outras áreas, porque há sempre problemas que passam por questões tecnológicas que são importantes. Tá? Vou falar rapidamente, porque isso poderia demorar bastante, mas a origem do campo está na centralidade da democracia, certamente, porque há uma questão que é normativa e conceitual aqui, a nossa ideia de que você tem governo digital, por exemplo, você tem parlamento digital, com problemas, são problemas de governo e problemas de parlamento. Quem trabalha na área de política, por exemplo, embora o jornalista adora chamar de cientista político, eu não sou cientista político, tenho o maior apreço por cientistas políticos, Alessandro Alter, mas eu venho da filosofia política, é outra coisa. Mas quem trabalha com política, teoria política em geral, sabe que tem essas grandes áreas aí que compõem a política com P maiúsculo, né, que são a área de governo, certamente, a área da prática política, ou da ação política, ou do jogo político, ou das instituições políticas, a política com P minúsculo, se quiser colocar assim, e a área de democracia, que também faz parte dessa área, dessa grande área aí. Então, a questão toda nossa é, se nós partimos da democracia e ficamos só nas questões que são de democracia digital, você perde a possibilidade de compreender outros problemas que são tratados nessas outras áreas, como eu vou demonstrar a seguir. Tá? Em seguida, a relação entre o campo e os estados de desenvolvimento depende... Desculpa, o campo tem sempre a ver com o estágio de desenvolvimento. Vou mostrar um gráfico em seguida, vou mostrar para vocês ilustrar esse ponto. E, afinal de contas, nós passamos até os anos 90 de computadores sem internet. Eu usei computador sem internet, eu juro. No passar dos anos 90, no início dos anos 90, começamos a conciliar microcomputadores, computadores domésticos e internet, que chega aí nos anos 90. E depois tem uma outra mudança, que às vezes as pessoas parecem que tem uma continuidade, mas não tem uma continuidade, são muito descontínuos as evoluções, que acontece 10 anos depois, mais ou menos ali em termos de popularização no 2005, digamos assim, e que muda o padrão da internet. A internet vai para a fase sem computadores, a fase com computador, mas com um sistema muito complicado de primário, pré-visualização, depois vem a fase web, depois vem a fase que acontece nos anos 2005, baseada em redes sociais, é a fase SMM, né, que é Social Media Mobile, que é a fase um pouco onde nós nos encontramos, só que hoje é Social Media Mobile, Smart e o tal do Big Data, que é a coisa mais 2017 que tem. Tá? Por isso que eu faço essas 2 fases do campo, de 96 a 2005, é um padrão tecnológico, um padrão de experiência, né, de experimentação da tecnologia, e 2006 a 2015 significa uma outra coisa. Tá? Bom, adiante. É esse o gráfico tecnológico, não sei se dá para ver direitinho aqui, mas peguei esse, que vocês conseguem compreender tranquilo. Ih, apagou as categorias, que ótimo. Vou dar conversão para o assumir as categorias. Eu vou dizer as categorias. Ali ao redor dos anos 90, início de 90 e 91, é quando surgem 2 coisas que são importantes no início dos anos 90. Que 2 coisas importantes? A web, né, para a internet, que muda tudo, é um outro protocolo. Você não sabe o que é usar a internet sem web. Eu usei,
E olha que eu não sou a pessoa mais velha, provavelmente a mais velha da sala, mas não a mais velha do mundo, e usei web sem esse negócio, usando programas como Gopher para poder navegar, era complicadíssimo. O web introduzia um conjunto de outras pessoas, né, e da popularização. E a outra coisa, naturalmente, é o Windows. Né, eu sou da internet, do computação com DOS, em que você tinha que digitar uma sequência para poder apagar o arquivo, e às vezes, em vez de apagar o arquivo, apagava todo o disco rígido, por exemplo. Eu já passei por isso, os mais velhos estão rindo aqui, porque passamos por esse tipo de coisa. Tá? Mas isso no início dos anos 90, mas logo depois, quando chega o padrão da internet de navegação web e o padrão da microcomputação doméstica gráfica, aí a vida mudou, foi aí que vocês entraram na história. Vocês não, os mais novos, os mais velhos aqui, os outros entraram depois. Tá? Uma grande mudança vai acontecer depois, em 2004, 2005, que é a época quando começam as redes sociais digitais, certo? E aí começamos no Brasil com o Orkut, depois passamos para o Facebook, etc. Quem matou o Orkut? O governo Lula. Né? Todo mundo sabe disso. Nós estávamos no Orkut até que o governo Lula começa o pessoal a ter renda para comprar computadores. Aí os mais pobres vão comprar computadores, os mais ricos vão comprar notebooks. Certo? Vocês devem lembrar disso aí. É a corrida para o notebook e a corrida para o computador. Os mais pobres entram e querem se enturmar. Aí entram e vão para a nova classe, vão para o Orkut. Aí o pessoal que já estava no Orkut saiu todo para o Facebook, debandando para não se misturar no mesmo aeroporto com essa gente diferenciada. E foi assim que o Facebook matou o Orkut, porque, naturalmente, quem quer se enturmar não vai ficar lá sozinho, né, convivendo com o negócio, foi para o Facebook também, e o Orkut morreu por causa disso. Essa história social dos fenômenos, dos usos, das experiências, devem ser publicadas um dia. Tá? E, no final, isso muda tudo. Acontece coisa importante. Em 2006, o que acontece ali em 2005, 2006? O uso o padrão mobile já acabou meu tempo. O padrão de internet móvel e de aplicativos, internet de aplicativo não web, para fazer revoluções, né, começa nesses anos aí, para fazer revoluções e mobilizações, o que dá um incremento enorme da bibliografia. Essa é a distribuição cronológica da bibliografia dos 5.000 títulos, para vocês terem uma ideia. Né? Foi aí que eu decidi que a área nasce em 1996. Tá? Estão vendo a curva aí? Eu acho que isso aí ilustra tranquilamente. 96 é muito ou é pouco? 20 anos, 21 anos, né? Bom, eu tenho uma razão biográfica para poder achar que é muito pouco, porque é razão de pai, por exemplo. Né? Todo mundo acha que seus filhos são muito jovens. Como eu tenho uma filha de 21 anos, eu acho que qualquer coisa que tem idade minha filha é muito jovem. Certo? Essa é uma razão. Agora, do ponto de vista da história da humanidade mesmo, 20 anos é, de fato, muito pouco. Né? A área existe a partir de 20 anos. É isso que nós temos até 2015, esse gráfico. Como vocês podem ver também, ilustrar, só tem uns 5 minutos, agora é o tropel dos negócios. Tá? Dos PowerPoint. Está vendo? Vocês conseguem ver, então, o acúmulo pelas décadas, como é que funciona em termos de bibliografia. Então, acho que está ilustrado bem. Dentro das áreas, a política online tem esse movimento. Vocês percebem essa inflexão aqui em 2010, quando começam a fazer revolução, o problema do Irã, a Primavera Árabe, etc. E é uma explosão de bibliografia sobre mobilização e engajamento cívico, por exemplo. Tá? Sobre o Estado digital, governo eletrônico e parlamento digital tem um outro tipo de curva, mas também no 96 é mais ou menos o ano que começa, mas o pico mesmo é 99 que se espalha a partir disso aí. Sobre democracia digital em sentido estrito, você tem uma publicação que também tem essa curva, e também é dos 96, que começa tudo antes disso, é um período com menos significância. Aqui eu coloquei as três dimensões, para vocês verem o que está acontecendo. A área, em sentido que mais expande, é a área de política, sobretudo depois de redes sociais, que é a mais importante isso aí. A área de Estado ela é crescente, crescente, e aí governo eletrônico, o governo digital, o governo 2.0, o governo M, que agora fala o M-Govern, são um tema da hora. E o problema da democracia digital, tá? Que depois vocês podem ver, posso mandar. Essa é a divisão. Aí, como é que se compõe a grande área? Cada uma das áreas, essa é a divisão fundamental, mais ou menos uma proporção.
Eu sei que Emerson Serve já escreveu um artigo dizendo que gráficos de pizza não são mais admitidos em ciências sociais. Eu queria fazer uma regressão e tal, mas não deu tempo, aí coloquei aí. Aí dá para vocês verem. Esses são os temas fundamentais. Estão vendo que a participação política, sobretudo relativa às redes sociais, tem 17%, porque eu separei, né, decompus participação política em redes sociais da e-participation como instrumentos de e-gov, né, coloquei em outro ponto. Mas são esses os temas. O tema de internet e sociedade, por causa da revolução dos protestos, cresceu imensamente, e é isso que nós temos. Temos 3 minutos. Na área de governo digital, você tem isso. Né, o tema do e-gov, eu só decompus alguns temas que são os temas mais destaques, são chamados temas novos. Tá? Porque se eu fosse fazer o gráfico aqui com cuidado, vocês vão ver que a área tem 21 anos, mas tem temas que têm 10 anos e 5 anos e que já têm uma produção imensa, são chamadas novas tendências. Quais são as novas tendências em governo digital, por exemplo? A questão do chamado crowdsourcing para produção de políticas públicas, né? Uma alternativa ao tema antigo da e-participation. Crowdsourcing está bombando. Tá? Smart Cities está na moda agora. Todo mundo, laboratórios, Living Lab e laboratórios de questões de Smart Cities estão por aí. Esse tema tem 8%, mas será o tema predominante daqui os próximos anos. Eles têm mais ou menos 4 anos que se começa a publicar mesmo na área de governo aberto e de dados abertos governamentais. Tem 4 anos, já teve um congresso essa semana, né, sobre isso, e os congressos estão abrindo por aí. Portanto, quem quiser apostar suas fichas num tema novo, tem que trabalhar com dados abertos governamentais e governo aberto, que é a novidade da coisa. Né? E esse tema, que é o outro tema ali, que é o tema dos e-Public Service Delivery. A Possamay conhece bem isso aí. Né? Enfim, tem um dos laboratórios ligado a gente que está trabalhando no desenvolvimento do chamado Governo Digital do Brasil. O Temer quer digitalizar todo o serviço público brasileiro. Tá? Parlamento online foi... Vou saltar. Bom, isso com relação aos temas clássicos, a última, prometo, que é sobre democracia digital, no sentido que a democracia fica no meio e se espalha para os dois lados, para política e para governo. Vocês veem, são os temas clássicos. O tema da Digital Divide, pena que eu não vou colocar aqui o gráfico específico sobre o Digital Divide. Sérgio, cadê o Sérgio? Está lá. Cadê o Sérgio Braga? Sobre o digital, mas eu posso te mandar um gráfico especificamente que mostra que é um dos temas mais antigos do estudo de democracia digital. Depois ele praticamente desaparece. Né? Aparentemente deve estar resolvido, porque as pessoas pararam de choramingar sobre isso. Aí é o tema, em geral, do mimimi. Né? Não adianta vocês virem com democracia, porque eu já sei do meu Digital Divide. Isso não inclui os outros. Se falava muito há 10 anos. E chegou um determinado momento que isso desapareceu. O único Digital Divide, a única brecha digital que é permanente, é o gap de idade. É fácil resolver isso, né? Só os velhos morrerem. E aí foram aparecendo novos gaps, que são os gaps baseados em como você diz, em conhecimento. Quer dizer, é o Digital Divide baseado, por exemplo, no uso de tecnologias móveis, por exemplo, né? Que aí tem uma outra coisa. Tá? Mas o tema voltou à moda. Participação, deliberação, tá aí, 22%, e uma teoria geral da democracia digital. É isso. Muito obrigado. Desculpa a correria. Então, eu estou recebendo as inscrições aqui para a gente fazer essa primeira rodada de perguntas. Queria agradecer a gente encerra assim as transmissões do Compolítica 7. Todos os vídeos estão pendurados na página do Facebook, que é facebook.com/compolítica 2017. Agora vai começar a fase de debates. Confere aí na página e compartilhe. Só perguntas bem pontuais para cada um dos debatedores. Emerson, eu fiquei muito curioso, na verdade, com aquela